A Bíblia fala que tem profeta novo e profeta mais velho, né? Então, esse mês vai ser dos profetas mais novos. Estenda suas mãos. Deus, em o nome de Jesus, eu quero te apresentar a vida do Daniel. Meu papai, nós estamos vivendo um mês tremendo, maravilhoso do agir do Senhor em nossas vidas. Nós cremos que agindo o Senhor, não há quem possa fazer escapar das tuas mãos. Meu Deus, e nós queremos estar debaixo dessas mãos poderosas, para viver, meu Pai, milagres, prodígios, para viver sinais do Senhor em nossas vidas. Eu quero repreender toda a batalha travada, meu Pai, que se levanta para impedir o fluir da Tua presença, da Tua palavra, assim como o Senhor já agiu por meio do louvor, continue agindo por meio da Tua palavra. É assim que eu quero orar, que eu quero abençoar a igreja do Senhor, declarando um coração fértil, sensível e receptivo. E eu quero também abençoar a vida do Daniel, meu Pai, para que ele possa ser um instrumento do Senhor para a tua igreja, em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aplauda o Senhor com suas palmas. Glória a Deus, aleluia. Natan, ele fala que eu nunca cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, mas eu sempre falo glória a Deus, aleluia, virou uma mania minha, mas amém. Igreja, aqueles que estão de pé, né, e aqueles que não estão, se levantem, fazendo um favor. Vamos ler a palavra de Deus antes de começarmos. Gostaria que todos abrissem a Bíblia em Êxodo capítulo 5, a partir do versículo 1. Êxodo capítulo 5, a partir do verso 1. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, logo no comecinho. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Está escrito assim: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos ir agora, ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, nosso Deus, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhe o rei do Egito, a Moisés e a Arão: Por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós o fazeis abandonar as suas cargas. Portanto, deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exaltores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolo. Como fizeste antes, vão eles mesmo e colham palha para si. Feche seus olhos, vamos estar orando. Papai querido, muito obrigado, mestre, essa oportunidade. Obrigado, papai querido, pelo ar que nós respiramos. Papai querido, obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia. Papai querido, nós sabemos que nenhum de nós estamos aqui, somos dignos, papai querido, de estarmos aqui perante a tua presença. Papai querido, mas nessa noite, papai querido, eu te peço que o Senhor venha tocar cada coração, que o Senhor venha ter liberdade, como está escrito na tua palavra, onde 2 ou 3 pessoas estiverem aqui na terra, papai querido, estiverem reunidos em teu nome, ali o Senhor também se faz presente. Papai querido, e assim como está escrito na tua palavra, pedis, mas não recebeis, porque pedis mal. Papai querido, nessa noite nós estamos pedindo que a sua presença venha sobre este lugar, tocando corações, ministrando os corações, que não venha ser a minha boca, que não venha ser eu, mas que venha ser o teu Espírito Santo através da minha vida, e o teu Espírito Santo falando com a tua igreja no nome de Jesus. Essa é a nossa oração, e é assim que nós te entregamos tudo. Espírito Santo de Deus, és bem-vindo neste lugar, e para falar aos nossos corações, no nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Amém. Irmãos, toda vez que a gente vai pregar ou ministrar,
uma insegurança fica no nosso coração. Por mais que com o passar do tempo essa insegurança e esse medo vai perdendo um pouquinho ainda tem. Mas vamos para a palavra. O tema desse mês é: agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá o agir de Deus na vida da sua igreja? Quem impedirá o agir de Deus na vida do seu povo? Quem impedirá o agir de Deus em nossas vidas, em nossas casas e em nossas famílias? A missionária Carol falou algo que me chamou a atenção, que muitas das vezes nós como cristãos, nós como crentes, a gente falamos que temos fé em Deus, mas quando a gente precisa do milagre de Deus e da provisão de Deus em nossas vidas, muitas das vezes a gente não cremos no agir de Deus. E crer em Deus não é crer da boca para fora. Crer em Deus é verdadeiramente ter a fé firmada em nosso coração. Sabe por quê? Muitas das vezes a gente desanima no meio do nosso trajeto, no meio do nosso ministério, no meio da nossa vida com Deus. É que num certo momento da nossa vida, a gente parou verdadeiramente de olhar para Deus e começou a olhar para as circunstâncias das nossas vidas. Só que nós não temos que nos guiar pelo aquilo que nós vemos, mas sim pelo aquilo que nós cremos. A gente não podemos ver Deus materializado aqui nessa noite, mas nós podemos sentir Ele, nós podemos sentir a presença. Assim como nós não vemos o vento, mas nós sentimos, assim é com Deus. Muitas das vezes a gente não pode, talvez, não estar vendo o agir de Deus em nossas vidas, mas Ele está do nosso lado, guerreando ao nosso favor. Só que por conta do medo, por conta da aflição do nosso coração, a gente se perde no meio do nosso caminho. E aquele homem, aquela mulher que era cheio da presença de Deus, aquele homem, aquela mulher que era cheio da convicção, da salvação, da fé que estava no coração dela, e aquilo que Deus havia colocado nela, ou nele, no momento que o medo entra, a fé diminui. No momento que a incerteza vem sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, a nossa fé tende a diminuir. Daniel, então você está dizendo que eu não posso ter medo? Você está dizendo que eu nunca vou sentir medo? Eu não estou dizendo que nós nunca teremos medo e que nós nunca vamos sentir medo. Mas quando o medo vier sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, que a gente possamos estar firmado na rocha. E quando o medo vier sobre nós, que a gente possa dizer na autoridade, que é no nome de Jesus: medo, vai embora. Porque o meu Deus não me deu espírito de temor, mas me deu espírito de ousadia. Então não importa a circunstância, medo, vai embora agora no nome de Jesus. E no cenário que nós lemos, o povo de Israel estava cativo há 430 anos na terra do Egito, sendo escravizados, sendo açoitados e perseguidos, sendo mortos e afligidos. E depois de 430 anos, Deus surge a Moisés. E Deus fala com Moisés: Moisés, eu tenho ouvido a aflição do meu povo, e eu irei te enviar para libertar o meu povo. Às vezes a gente olha para as nossas vidas e a gente pensa que Deus não nos vê. Ou às vezes a gente olha e a gente pensa que Deus não está nos ouvindo. Mas o nosso Deus não é como uma imagem de escultura, que tem olhos, mas não vê, que tem mão, mas não apalpa, que tem ouvido, mas não ouve, que tem boca, mas não fala, que tem nariz, mas não sente. Nosso Deus é um Deus vivo. E nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele está presente. Da mesma forma que Deus aparece a Moisés,
E Deus, surge a Moisés e fala: Moisés, eu vejo a aflição do meu povo. Eu irei libertar. Então Deus envia Moisés até o Egito. Irmãos, uma coisa que eu me recordo, que eu não esqueço até hoje. É um dia que a gente estávamos morando aqui. Foi uma coisa que marcou a minha história, que marcou a minha infância. Nós estávamos morando aqui, naquele dia não tinha acabado todo o alimento. E de repente aparece uma caminhonete na porta aqui de casa. Nós moramos aqui na igreja, aparece uma caminhonete. Olha, alguém mandou entregar uma cesta. E a gente olha, não, mandou errado. Não, é aqui mesmo. E aquele homem pega aquela cesta, desce aquela cesta daquele carro. Eu lembro até hoje, a cesta era mais ou menos dessa altura. Sabe, irmãos, porque talvez naquele dia, no coração do meu pai ou no coração da minha mãe, aonde eu vou arrumar dinheiro? O arroz acabou, a comida acabou, onde? Mas nós temos um Deus que está nos observando lá do alto. Nós temos um Deus que está nos vendo lá do alto. E agindo Deus, quem pode impedir? Como a Carol falou, não vai ser a depressão, não vai ser a angústia, não vai ser as lutas, não serão elas que irão nos abalar, não serão elas que irão nos impedir. Pelo contrário, as lutas vão surgir, mas nós iremos sair das lutas mais fortes, nós iremos sair da luta mais forte e mais do que vencedores, porque por um caminho se levantarão contra nós, mas por 7 caminhos terão que fugir envergonhados. E então Moisés, ele chega até a terra do Egito. E Moisés, ele viveu 40 anos como príncipe do Egito. E depois de 40 anos, sendo príncipe, 40 anos no deserto, sendo pastor de ovelha, Moisés, ele retorna à terra do Egito com 80 anos. E Moisés, juntamente com Arão, vão ter com Faraó. E eles viram para Faraó: Faraó, deixe o povo de Israel partir para adorar o Deus de Israel. Faraó vira para Moisés e fala: quem é esse Deus? Eu nunca ouvi. Quem é esse Deus para falar, para me libertar esse povo? Quem é esse Deus para mandar em mim? E o coração de Faraó endurecido, o coração de Faraó convicto, que ninguém poderia contrariar a vontade dele, contrariar o desejo dele, contrariar a palavra dele. Só que Faraó esqueceu que naquele momento não era Moisés que estava falando, não era Arão que estava falando, naquele momento não era um homem que estava falando, mas era o Deus vivo, o Deus de Israel, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Faraó, ele podia ser rei do Egito, mas Faraó estava perante o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por mais que Faraó pensava: eu tenho poder sobre essa terra, eu tenho poder sobre esse povo. Quem é Faraó? Quem é Faraó perante o Rei dos Reis? Quem é Faraó? Quem é os deuses do Egito perante o único Deus, o Deus verdadeiro? E Faraó, ele resiste. E ele fala: eu não vou libertar esse povo. Esse povo não vai sair daqui. Então Faraó, ele chama
Versículo 6, portanto deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exautores do povo e aos seus oficiais, dizendo, daqui em diante não torneis a dar palha a esse povo, para fazer tijolo como fizeste antes, vão eles mesmos e colham. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes, nada de diminuíres dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo, vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Faraó, naquele momento, aumenta o trabalho em cima do povo de Israel. Esse povo deve estar à toa. Esse povo está ocioso, esse povo está fazendo nada. Que se esse povo tivesse mais trabalho, eles não estariam pensando em sair para adorar o Deus dele. Então vamos fazer o seguinte, vocês não querem adorar os seus deuses? Vocês não querem sair para adorar o seu Deus? Então eu aumentarei o jugo sobre vocês, eu aumentarei a carga sobre vocês. Antigamente nós trazíamos a palha para fazer o tijolo, agora não, vocês vão lá e pegam a palha para vocês fazerem os seus tijolos. E mais, nós não iremos diminuir aquilo que vocês tinham que nos entregar todo dia. E muitas das vezes o diabo é assim com as nossas vidas. O diabo ele vê que Deus tem nos abençoado. O diabo vê que nós temos nos erguido. O diabo vê que a gente temos nos posicionados perante as lutas, perante as aflições. O diabo ele começa a ver o agir de Deus em nossas vidas. Então o diabo ele começa a agir em nossas casas, em nossas famílias, em nossas vidas, no nosso ambiente de trabalho, seja onde for, o diabo ele começa a se mover. É algo muito comum e que muitas pessoas falam. Quando nós estamos parados, quando nós não estamos nos movendo, o diabo ele não precisa se levantar contra a nossa vida, porque nós já estamos parados. E naquele momento o povo de Israel estava 430 anos parado sendo escravo. Mas de repente, o Deus de Israel vem para libertar aquele povo. E eu não sei qual a área que o diabo tem te aprisionado. Eu não sei a área que o diabo tem te prendido. E eu também não sei há quanto tempo. Seja na sua casa, seja na sua família, seja na sua vida. Mas uma coisa eu sei, da mesma forma que Deus ele tem poder para libertar o povo de Israel, da mesma forma que ele teve poder para libertar o povo de Israel, ele continua o mesmo Deus. Então ele tem poder para libertar a nossa casa, ele tem poder para libertar a nossa família, e não importa se Satanás e seus demônios irão se levantar, nós não iremos parar, perseguidos, mas não abandonados, afligidos, mas não destruídos. O inferno se levanta contra a nossa vida, mas ele tem que cair por terra. Daniel, eu estou passando por uma luta na minha casa. Daniel, eu estou passando por uma luta na minha família. Entregue nas mãos do nosso Senhor Jesus. Confie as suas lutas, confie as suas aflições. Entregue o seu caminho e confie nele. Que a gente não venhamos mais entregar a nossa vida, Deus toma conta, e depois somar a nossa vida de novo nas mãos de Deus. Não, se a gente entregou o Pai, minha vida está aqui. Age, Deus. Cuida, Deus. Transforma. Pai, tem que quebrar, tem que tirar as coisas do lugar, faça, mas mude a minha história. Todos nós que estamos aqui, chegamos com uma vida destruída, perante ao Senhor, atolados no lamaçal do pecado. Mas então a maravilhosa graça, o amor e a misericórdia dele nos alcançou.
E Ele já mudou muita coisa em nossas vidas, Ele já transformou muitas coisas em nossas vidas. Mas Ele tem mais para fazer. Os planos de Deus, os sonhos de Deus, os propósitos de Deus são maiores do que os nossos. Tem coisa maior para chegar na nossa vida. Tem coisa maior para chegar na vida dessa igreja. Tem coisa maior e melhor para chegar na vida da nossa parentela. Daniel, minha mãe ainda não está servindo ao Senhor. Minha família, meus irmãos, entregue nas mãos de Deus. Daniel, o diabo se levantou contra a minha casa. Entregue nas mãos de Deus. Confie em Deus. Confie. Então o faraó, ele aumenta o jugo contra o povo hebreu. Mas não importa se o inferno vem contra nós. Quando o faraó ele se levanta, quando o faraó ele fala que não vai libertar o povo, Deus aparece a Moisés de novo e fala: então disse o Senhor a Moisés, capítulo 7, eis que tenho posto por Deus sobre Faraó e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixes ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito, e tirarei meu exército, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara, assim fizeram. Versículo 10. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante de seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó chamou os sábios, os encantadores e os magos do Egito, fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas dele. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã, Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele, na beira do rio, e tomará em tuas mãos a vara que se tornou em cobra, e lhes dirás: o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado te dizendo: deixa o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tem ouvidos. Assim diz o Senhor: nisso saberás que o seu Senhor, eis que eu com essa vara que tenho em minhas mãos, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. No decorrer da nossa trajetória, não adianta a gente pensar que nós iremos clamar, que nós iremos servir a Deus, e lutas não irão surgir. Moisés, ele falou com Arão falou com o Faraó falou com o Faraó duas. Deixa o povo partir. E Faraó não deixou. Faraó não permitiu. E quantas vezes a gente fala: Deus, me ajuda. E a gente pede para Deus uma. E a gente pede para Deus duas.
E a gente pede para Deus 3. E a gente acha que Deus não está se movendo. A gente acha que Deus não está agindo. Irmãos, se Moisés tivesse chegado na primeira vez, Faraó, deixe o povo de Israel partir. Faraó, não. Se ela tivesse parado. Deus, ele não quer que a gente pare na primeira luta. Deus, ele não quer que a gente pare no primeiro não. Deus, ele não quer que a gente pare na primeira dificuldade. Não, falou não. Calma aí. Eu tenho aqui. Eu sou rei, eu sou o Senhor dos senhores. Eu ainda estou julgando a tua causa. Eu ainda estou guerreando essa batalha. Pode falar um não. Pode falar 2 não. Pode falar 3 não. Eu estou guerreando. Essa batalha eu não perco. E assim acontece. Faraó, ele não ouve a Moisés, não ouve a Arão. Então Deus, ele começa a enviar pragas. Pragas sobre o reino do Egito. Então Deus, ele começa a afligir o Egito. Deus, ele transforma a água em sangue. Deus, ele envia rãs. Deus, ele envia piolhos. Deus, ele envia as moscas. E Deus, ele vai enviando. Deus envia as moscas, morte do gado, úlcera, chuvas de pedras, gafanhotos, escuridão. E por último, Deus lança sobre o Egito a morte dos seus primogênitos. Irmãos, ao todos foram 10 pragas sobre a terra do Egito. E somente na 10ª praga, Faraó, ele cede e fala, pega o seu povo e saia dessa terra. Pega o seu povo e saia desse reino. 10 pragas, lançadas sobre o povo do Egito. E mesmo assim aquele rei não queria libertar o povo de Deus. Tem lutas que irão demorar. Tem lutas que não serão na primeira tentativa. Tem batalhas que nós não iremos vencer na primeira. Mas nós temos que continuar orando. Nós temos que continuar intercedendo. Nós temos que continuar pedindo, Deus. Irmãos, esses dias para trás, eu estava procurando emprego. E meu coração aflito, porque eu mandava um currículo daqui, outro dali, eu falava, Deus, no nome de Jesus, Pai, abre uma porta de emprego. E passava um dia, passava 2, passava 3, passava 4, passava 5, passava um mês. E não aparecia uma oportunidade de emprego boa para mim. Eu falei, Deus, no nome de Jesus, me dê uma oportunidade de emprego. Deus abre uma porta. Até que então um dia, eu arrumei um serviço na Localiza. E comecei a trabalhar na Localiza. E eu trabalhei na segunda, na terça, na quarta. Eu falei, Deus, o Senhor sabe que isso aqui é um serviço bom e tranquilo, mas o salário não é dos melhores. Pai, me ajuda. E eu continuei orando. E quando chegou na sexta-feira, eu recebi uma ligação. Daniel, tudo bom? Falei, tudo bem. Daniel, aqui é da Fiat, da JS Amarela. E a gente recebeu o teu currículo. E a gente gostaria de fazer uma entrevista com você. E eu fui fazer a entrevista com aquele pessoal. E quando a entrevista começou, ele falou, então, a gente quer uma vaga, nós temos uma vaga para vendedor. Eu falei, não, nunca trabalhei com vendedor, não. Eu falei, nunca trabalhei, né? Trabalhei com telemarketing, né, tal, já trabalhei, mas como vendedor, não. Então, Daniel, porque realmente a gente queria um vendedor já formado, para a gente não precisar formar um vendedor. Eu falei, não, eu não sei vender,
Mas uma coisa vocês podem ter certeza, comprometimento e empenho eu vou ter. Isso daí eu posso prometer para vocês. Aquela mulher desligou o celular e falou, Daniel, vou ver com o meu gerente e depois eu retorno para você. Falei, tá bom. Continuei trabalhando. Na segunda-feira meu celular toca novamente. Daniel, tudo bem? Falei, tudo bem. A gente consegue ter uma reunião 10h30 com o meu gerente aqui agora? Falei, 10h30 eu não consigo porque eu estou trabalhando. Pode ser meio-dia? Falou, pode. Meio-dia eu entrei em ligação. O gerente daquela mulher virou para mim e falou assim, Daniel, você não tem experiência com venda? Falei, não. Então por que você quer ser vendedor? Falei assim, porque eu creio no meu potencial. Me dá uma oportunidade. Me dá uma oportunidade que o meu empenho vocês vão ter. Me dá uma porta. Irmãos, naquele momento, aquele homem virou para mim e falou assim, Daniel, você é casado? Falei, sou. O que você sonha? Qual que é o teu propósito de salário? Eu virei para ele e falei assim, eu quero ganhar 10, 12 mil. Aí ele virou para mim e falou assim, tá bom, ué. Falou assim, Daniel, vamos fazer assim, eu gostei de você. Manda a tua documentação, a gente vai ficar com você. Irmãos, naquele cenário não tinha nada para dar certo. Naquele cenário eu já tinha recebido uns 10, 15 não. E toda vez que eu saía para fazer uma entrevista, eu falava com minha mãe, o não eu já tenho. Mas uma coisa eu também tenho, eu tenho o sim de Deus. A porta que Ele abrir eu vou conseguir. O não eu já tenho, eu já estou saindo com o não. Mas eu estou indo atrás do sim. Não importa se eu tenho competência ou se eu não tenho, o agir de Deus vai se cumprir na minha vida. Irmãos, eu fui em 1, 2, 3, 4 entrevistas. Uns me chamavam, outros não, outro salário era muito ruim. E em todo momento eu falo, não, Deus, em nome de Jesus, eu quero a porta do Senhor. E quando eu vi a postagem daquela vaga, estava lá, experiência como vendedor, mínimo 2 anos. E mesmo assim eu mandei o meu currículo. Sabe por quê, irmãos? Se Deus falar sim, é sim. Se Deus falar, eu vou tirar meu povo do Egito, acabou, Ele vai tirar. Não importa se precisa de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 10 pragas, mas Ele vai cumprir. Ele vai libertar o seu povo. E como está escrito na Bíblia, Deus Ele não quer nos colocar por cauda, mas Ele quer nos colocar por cabeça. Então, no nome de Jesus, igreja, se verdadeiramente a gente crê no agir de Deus em nossas vidas, na provisão de Deus em nossas vidas, vamos ter fé, vamos ser convictos naquilo que Ele nos entregou. Vamos ser convictos. Daniel, eu estou passando uma luta. Ore, clame, entregue nas mãos do nosso Senhor Jesus. Vamos parar de ficar lutando pela força dos nossos braços. E vamos começar a entregar e confiar no agir de Deus. O povo de Israel naquele momento também, eles não poderiam sair daquele lugar. Eles eram escravos, eles eram cativos. Eles eram açoitados, aflitos. Mas Deus entrou para julgar a causa dele. Igreja, eu te faço uma pergunta nessa noite. Qual é a causa que você tem para que Deus julgue? É na sua casa? É na sua família? É no seu emprego? Aonde que é que você está precisando do agir de Deus sobre a sua vida? Aonde? Aonde nós estamos precisando do agir de Deus?
Agora, irmãos, repitam comigo. Ninguém pode parar o agir de Deus em minha vida. Ninguém pode parar o agir de Deus em minha vida. Faraó, ele pôde parar o agir de Deus sobre a vida do povo de Israel? Não. Faraó pôde prender o povo de Israel? Não. E o povo de Israel não saiu daquele lugar derrotado, não. O povo de Israel saiu daquele lugar como vitorioso. O povo de Israel saiu daquele lugar como vitorioso. E se não bastasse, quando o Faraó liberta o povo, pode ir. O povo de Israel está indo. Mas na metade do caminho o Faraó muda de ideia. O Faraó junta seu exército. O Faraó junta seus cavalos, seus cavaleiros. Vamos atrás daquele povo, não vai matar todo mundo. Aquele povo está encurralado, não tem para onde eles ir. Vamos matar esse povo. Eles pegam o seu exército e vão atrás do povo de Israel. E o povo de Israel, ele se vê aprisionado, sem escapatória, sem saída. Mas de repente Moisés, ele ora e fala: Deus, o que faremos? Moisés, por que está parado? Diga ao povo que marche. Igreja, eu te faço uma pergunta nessa noite: por que está parada? Naquele momento o mar vermelho se abre, o povo de Israel começa a atravessar, e Faraó e seus cavaleiros vêm atrás do povo de Israel. Quando o último homem, a última mulher atravessou o mar vermelho se fechou, e Faraó e todos os seus homens foram destruídos. O exército de Faraó foi destruído. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, nós temos um Deus que está guerreando por nós. Segunda, nós temos um Deus que nos vê. Terceira, nós temos um Deus que escuta o nosso clamor. Quarta, nós temos um Deus que vai fazer tudo para nos libertar, para nos salvar e para salvar a vida da nossa família, da nossa casa e da nossa parentela. Agora, irmãos, eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia em Números capítulo 13. Números capítulo 13. Está um pouco para frente. A partir do versículo 1. Amém? Está escrito: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais. Enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor, todos aqueles homens, cabeças dos filhos de Israel. Versículo 17. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: Subi, porque aqui para o lado do sul, e subi a montanha, e veja que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e como é terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. E assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate, e subiram para o lado sul. Versículo 25. E eles voltaram de espiar a terra.
ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhe notícias a ele e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos o filho de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Versículo 26 do capítulo 14. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido-as, murmuração do filho de Israel, com que murmuram contra mim. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, porém nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezares. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão no deserto, e os vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam no deserto. Irmãos, por que eu li esse versículo? Daniel, o tema da pregação e o tema dessas quarta-feiras desse mês não é agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Irmão, se Deus falar que essa igreja será a maior igreja de Rio Preto, Ele vai cumprir isso. Mesmo que eu não me disponha a isso, Ele vai levantar outro para que isso se cumpra. Ponto final. O povo de Israel já tinha sido liberto. O povo de Israel tinha visto o mar vermelho se abrir. O povo de Israel havia visto maná descer do céu, cordonizes descer do céu. O povo de Israel já tinha visto tantas maravilhas. Mas quando ele viu aquela terra e o povo que habitava nela, aquele povo desfaleceu e começou a murmurar contra Deus. Irmãos, mesmo que a gente pare, a gente não vai parar o agir de Deus na vida dessa igreja. Só que a gente pode parar o agir de Deus em nossas vidas. Agindo Deus, quem impedirá? Eu digo, somente nós podemos impedir o agir de Deus em nossas vidas. Daniel, minha vida não vai para frente. Daniel, minha vida. Se o diabo se levantar contra nós, ele vai cair. Se qualquer coisa se levantar contra nós, vai cair. Mas se nós se levantar contra Deus, nós paramos o agir de Deus. Então, irmãos, uma dica eu dou para vocês, e um conselho. Deus, Ele tem coisas grandes para fazer em nossas vidas. E pode se levantar
tudo contra nós, o agir de Deus, ele vai se manifestar em nossa casa, em nossa família e em nossas vidas. Mas a partir do momento que nós nos levantamos contra Deus, que nós desviamos, assim como foi pregado no culto passado, o nosso pecado e a nossa iniquidade barra o agir de Deus. O nosso pecado e a nossa iniquidade para o agir de Deus. Por isso nós vemos hoje tantos moradores de ruas, tantos dependentes químicos que um dia foram pastores, levitas, discípulos, pessoas que seguiram a Deus, mas hoje não servem mais, têm uma vida destruída. Porque um dia a sua iniquidade, as suas murmurações pararam o agir de Deus nas vidas deles. E que no nome de Jesus isso nunca aconteça em nossas vidas. Nada nem ninguém vai parar o agir de Deus. Somente nós podemos parar o agir de Deus. Daniel, como assim? Deus, desde o princípio, nos deu livre-arbítrio para que a gente pudéssemos escolher o que a gente fôssemos fazer da nossa vida. Servir a Ele ou não servir, Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, igreja, nessa noite eu te faço a pergunta. Quem aqui quer habitar a terra de Canaã, levante a mão no nome de Jesus. Quem aqui quer habitar a terra prometida, levante a mão no nome de Jesus. Então, no nome de Jesus, igreja, pare de duvidar. No nome de Jesus, igreja, pare de murmurar. No nome de Jesus, igreja, comece a crer verdadeiramente naquilo que Deus te prometeu. E eu tenho certeza que pode passar 1 ano, 2, 3, pode passar, mas o agir de Deus vai se cumprir sobre as nossas vidas. Essa foi a palavra que Deus entregou no meu coração. E que no nome de Jesus, que essa palavra possa gerar frutos. Que no nome de Jesus, que essa semente venha ter caído numa terra frutífera. Uma terra boa. Se Deus ele te prometeu, creia. Se parece impossível, creia. Se o inferno se levante, creia. Se tudo se levante contra a tua vida, creia. Ele prometeu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir no nome de Jesus, amém? Se coloque aos seus pés.